Nesta aula, nós vamos aprofundar o estudo das palavras-chave. Cada uma das 30 técnicas que a gente passou anteriormente no vídeo, nós vamos trabalhar de maneira pormenorizada, através de exemplos práticos. Para que isso? Para facilitar a compreensão e auxiliar de fato o estudante que se prepara para um concurso, seja esse concurso público, um concurso de admissão ou qualquer outro, ou o aluno que se prepara para uma prova final ou uma prova bimestral. O intuito é facilitar a aprendizagem com relação às palavras-chave. Tá? E a primeira técnica que a gente apresentou foi a técnica que fala sobre olhe além das letras. E ela trata de maneira direta da seguinte forma: as palavras-chave são como joias preciosas, brilhando no texto, ou seja, elas são essenciais para transmitir a mensagem central do autor. Portanto, abra seus olhos e procure por termos que se destacam, que carregam o peso do conteúdo. Isso quer dizer o seguinte: são palavras que de fato transmitem a ideia do autor. E o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, ele é um fragmento de texto. Tá? Nós não vamos trabalhar com textos completos, até mesmo porque seria maçante e perderia de fato o nosso objetivo. Vamos trabalhar com fragmentos porque você aprendendo um fragmento, você expande isso para o texto inteiro. Tá? O primeiro fragmento é, exemplo 1. O eco da saudade ressoava naquele lugar abandonado. Lembranças de tempos idos inundavam a mente solitária do velho homem. E aí vem a explicação. Tá? Nesse trecho, as palavras-chave, e aí palavras-chave não precisa ser só uma palavra, tá? Pode ser um conjunto de palavras, tá? Pode ser uma locução inteira. Tá? Nesse contexto, as palavras-chave eco da saudade, lembranças, tempos idos, mente solitária e velho homem se destacam. Esses termos são essenciais, e aí são essenciais de fato, tá? Para transmitir a mensagem central do autor, que é a nostalgia e a solidão vividas pelo personagem idoso no local abandonado. O autor utiliza essas palavras-chave para despertar emoções e imagens específicas na mente do leitor, transportando para dentro do texto. Então, o que vai acontecer? Toda vez que nós lemos um fragmento, nós lemos alguma coisa, é como se nós projetássemos a imagem na nossa mente. É isso que o autor quer. O autor quer que a imagem que aparece na mente dele, do momento em que ele escreve alguma coisa, seja a mesma imagem que o leitor tenha na mente. Seja a mesma projeção. Se for exatamente a mesma ideia transmitida, quer dizer que aquelas palavras de fato conseguiram gerar essa conexão entre o autor e o leitor. E aí o importante destacar é o seguinte, que cada palavra ela tem a sua relevância para o contexto. Para facilitar ainda mais o entendimento da palavra-chave, e isso facilita realmente de maneira incrível, tá? Basta você retirá-la do texto. Se eu retirando uma palavra dessa, que eu entendo como palavra do texto, vai mudar alguma coisa? Algumas perguntas você pode se fazer na hora de você detectar qual é a palavra-chave. Tá? E algumas delas são, retirando uma dessas palavras do fragmento ou do texto, o contexto muda. Ou seja, é a mesma coisa, é a mesma ideia, ou mudou alguma coisa da ideia inicial do autor. A ideia do autor mudou com a retirada dessa palavra? Se a resposta for sim para essas simples perguntas, então você está tratando de fato com uma palavra-chave. Dentro desse mesmo exemplo, vamos pegar aqui, vamos retirar velho homem. A saída mudou o contexto? Se você observar, sim, mudou o contexto. Porque retirando velho homem, a interpretação muda. Por que muda? Porque agora pode ser qualquer pessoa. Ou seja, qualquer pessoa pode estar com saudade, seja um idoso ou não. Perceba que ocorreu uma mudança significativa no contexto. Essa percepção pode ser utilizada em todos os outros exemplos. Na dúvida de se tratar de uma palavra-chave, basta retirá-la e verificar se o contexto muda. Caso mude,
trata-se de fato de uma palavra-chave. E isso é importante, tá? No exemplo 2, nós temos o seguinte exemplo aqui. A imponente floresta verde estendia-se até onde os olhos podiam alcançar. Seus segredos ocultos provocavam a curiosidade dos aventureiros que se embrenhavam na mata exuberante. E aí vem a explicação desse contexto. Neste exemplo, as palavras-chave imponente floresta verde, olhos podiam alcançar, segredos ocultos, curiosidade, aventureiros, exuberante mata são proeminentes. Se vocês observarem, elas se destacam no texto. Essas expressões trazem à tona a imagem visual de uma densa floresta, despertando um senso de maravilha e mistério. Através dessas palavras-chave, o autor pretende criar uma atmosfera intrigante, incentivando o leitor a explorar a história. Então, as palavras-chave, elas têm um fator preponderante. Então, se eu pegar esse contexto e retirar qualquer uma dessas palavras, por exemplo, vamos retirar aqui aventureiros. Vamos retirar aventureiros. Vamos reler a frase. A imponente floresta verde estendia-se até onde os olhos podiam alcançar. Seus segredos ocultos provocavam curiosidade que se embrenhavam na mata exuberante. Ou seja, ela já perde a conexão. Quando você lê a frase e retira, ela já fica meio estranha. Então, quando você retira o aventureiro, você pode substituir por qualquer outra coisa. E essa substituição, ela se torna relevante para o texto, para esse fragmento específico. Ou seja, é de fato uma palavra-chave. Um outro exemplo, que é a melodia suave da chuva dançava no telhado, um convite para reflexão e introspecção, enquanto, no mundo lá fora, seguia em seu frenesi cotidiano. E aí vamos à explicação desse fragmento. Nessa passagem, as palavras melodia suave, chuva dançava no telhado, convite para reflexão, introspecção, mundo lá fora e frenesi cotidiano são notáveis. Ou seja, quando você lê essas palavras, elas são extremamente importantes para o contexto, porque esses termos ressaltam a dualidade entre o ambiente tranquilo do interior e a agitação no mundo exterior. O autor utiliza essas palavras-chave para criar uma atmosfera contemplativa, convidando o leitor a refletir sobre a vida e suas complexidades. Então, cada frase tem a sua conexão. Cada frase tem o seu grau de importância para fazer com que o pensamento do autor permeie o pensamento do leitor. Se eu não tiver essas frases, se eu mudar essas palavras, a frase perde o contexto que o autor deseja. E se vocês repararem, a gente está trabalhando com algumas frases que não são frases tão simples, tá? São frases que podem cair de fato em alguns concursos, né? Um outro exemplo. O coração acelerado, mãos trêmulas, o momento do encontro, tão esperado, finalmente chegara. E o destino traçaria os rumos dessa tal história de amor. E aí, quando a gente para analisar esse fragmento, as palavras-chave, coração acelerado, mãos trêmulas, momento do encontro, tão esperado, destino e história de amor são proeminentes. Essas expressões capturam a emoção e a ansiedade do protagonista antes do encontro com o ser amado. O autor utiliza essas palavras-chave para intensificar o sentimento de romance e as expectativas em torno do desenrolar dessa relação. Então, quando nós pegamos esse contexto, por mais que seja um fragmento pequeno, existe uma quantidade grande de palavras-chave. São poucos conectores. Porque cada uma dessas palavras aqui, se retiradas, ela pode mudar sensivelmente o contexto. Então, toda vez que você se deparar com um fragmento, toda vez que você se deparar com algum contexto, você sempre faz essa pergunta: se eu retirar essa palavra aqui, vai mudar o contexto? Vai. Então, é uma palavra-chave. E isso parece, nesse primeiro momento, até relevante. Mas quando você entende todo o contexto da palavra-chave, quando você entende o que está acontecendo ali, é mais fácil de você interpretar o texto.
é mais fácil de você entender o que o autor deseja e assim conseguir responder de maneira correta a sua pergunta. Porque na prática é isso. A gente está verificando esses exemplos, a gente está dando esses exemplos para auxiliar no momento de uma prova, no momento de um concurso, porque isso vai facilitar o seu entendimento. E vai chegar um determinado momento em que você vai fazer isso com tanta facilidade que você já vai nem mais se perguntar. Você já vai começar a ler e já vai começar a detectar automaticamente as palavras importantes dentro daquele texto que você está analisando, tá? Um outro exemplo é a cidade cinzenta, mergulhada na rotina enfadonha, ansiava por uma revolução que trouxesse cores aos dias monótonos. E aí, nesse fragmento, nessa passagem, né, a palavra cidade cinzenta, rotina enfadonha, ansiava uma revolução, cores aos dias monótonos se destacam. Essas expressões, e aí é mais de uma palavra, né? Essas expressões descrevem a atmosfera tediosa e desgastante da cidade, enquanto ressalta um desejo de mudança e transformação. O autor, ele utiliza essas palavras para transmitir uma crítica social, vocês repararem, claro, ou um apelo por inovação ou renovação na vida cotidiana dos habitantes. Ou seja, as palavras, elas transmitem muito mais. Então, toda vez que a gente analisar o texto, é fundamental a gente analisar com cuidado e achar as palavras-chave, porque elas nos dão a compreensão da essência do texto e a intenção do autor. As palavras-chave aqui, nesse exemplo selecionadas, elas trazem informações cruciais para a interpretação do significado e das emoções transmitidas na obra, porque quando ele coloca cidade cinzenta, já nos dá a entender. E aí uma imagem se cria na nossa mente automaticamente, que a gente já pensa naquela cidade lúgubre. A gente já pensa naquela cidade sem vida, aquela cidade em que a sombra permeia. E aí mergulhada em uma rotina enfadonha. Quando a gente começa a pensar e começa a fazer as conexões, a gente já começa a ver o quê? Uma cidade cinzenta, ou seja, uma cidade mergulhada em sombras, que tem uma rotina enfadonha, ou seja, uma rotina chata, em que aqueles que estão ali precisam e anseiam de uma mudança. Essa revolução traz a mudança para que as cores possam renovar os seus dias monótonos, ou seja, seus dias chatos. Então, nesse contexto, a gente consegue observar que as palavras-chave, elas têm uma importância significativa para o contexto. Se eu retirar uma palavra-chave, eu retiro a ideia central do texto. Eu posso estar retirando, óbvio, né, uma das ideias centrais do texto, e aí a mensagem que o autor queria transmitir vai ser uma mensagem que terá alguma falha na sua transmissão. Então, por isso que a palavra-chave ela é importante, porque eu mudo o contexto. Eu mudo o contexto. Se eu mudo o contexto, eu mudo a ideia original que o autor queria passar. E se eu conseguir detectar as palavras-chave, eu consigo detectar a ideia central do texto, eu consigo detectar o que o autor quer passar, e aí eu consigo responder de maneira correta as questões que oriundem desse texto, desse fragmento. Obviamente, por exemplo, quando a gente fala do Enem, a gente está falando de textos muito grandes. A gente está falando de questões muito grandes. Então, você vai ter que se agilizar, aprimorar a sua técnica, aprimorar a sua interpretação, fazer mais exercícios, treinar sempre, para que você a cada dia aprimore as suas técnicas de interpretação. Porque uma coisa é fato. Quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, mais fácil se torna aquela situação ou aquele ponto em que você precisa melhorar. Não adianta também a gente passar diversas técnicas e você não estudar, você não treinar, você não chegar a desperdiciar o mínimo de tempo para que você consiga alcançar o seu objetivo. Nada vai cair no seu colo de graça sem você ter o mínimo de esforço. Nós temos que mudar as nossas rotinas, nós temos que nos habituar a estudar, nós temos que nos habituar a construir
uma rotina sadia, para que nós possamos atingir os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos e assim conseguir de fato ir muito além de onde um dia a gente pensou em chegar. Então, o que eu posso sinceramente dizer para vocês é: as palavras-chave, elas são importantes no contexto, mas não parem de estudar, não diminuam o ritmo, porque aquele que luta de verdade, ele vai conseguir, ele vai realmente realizar os objetivos, tá? Essa aula a gente vai estar terminando por aqui, para também não ficar muito grande, e que no próximo momento nós estaremos retornando com uma aula posterior, ou seja, a segunda técnica nós vamos também passar desse mesmo molde, com exemplos práticos para que facilite o entendimento. Boa sorte a todos e que o estudo sempre seja uma rota que sempre será uma rota segura.